Louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Glória a Deus. Sente-se, sente-se. Amém. Nós vamos falar sobre adorar como Davi. Hoje eu quero falar sobre adoração. É o seu filho, esse menino bonito, Rafael? Você está mais bonito, filho. É você mesmo? Está bonito, você está cada vez mais bonito, você não fica feio, não? Jesus Cristo. Seja bem-vindo, viu? Aqui é o seu lugar também, viu? Fica aqui, viu? Né, Laís? Fica aqui com a gente, tá? Essa igreja ama você, viu? Amém? Nós vamos aprender a adorar como Davi. Lucas escreve em Atos 13 que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não pecava? Não, Davi pecou, e pecou feio. Davi adulterou. Davi cometeu homicídio. Davi, por algum momento, ele fez o que Deus pediu para não fazer. Davi pecou. E mesmo assim a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quer ver? Coloca aí, Atos 13, 22, por favor, filho. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, se levantou como um rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Em algumas versões, homem conforme o meu coração. Um homem segundo o meu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi esse homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia ser o tipo de homem que Deus procura. Davi sabia ser um adorador. Se você acha que teve problemas em sua vida, eu queria trazer um dia aqui numa escola dominical, uma escola bíblica, listar os problemas que Davi teve na vida dele. E foram muitos problemas. Davi teve muitos problemas. Se você falar, eu fui rejeitado na minha família, Davi também foi. Passei por crise financeira, Davi também passou. Fui perseguido, Davi também foi. Tentaram me matar, Davi também passou por isso. Para você ter uma ideia, Davi foi perseguido pelo filho, que tentou tomar o trono dele, e pelo rei Saul, que tentou matar ele. Davi passou por muitas lutas, irmãos. Davi teve que se fazer de esquizofrênico para não morrer. Davi teve que se fazer louco. Se apresentou babando diante de um rei para não morrer. Veja. Um homem igualzinho a mim e a você. E a gente tem por hábito olhar para a nossa vida e achar que muitas vezes Deus, Ele vai ser indiferente a nós, porque tem coisas em nós que ainda precisam crescer, no termos de qualidade, em termos de espiritualidade, de santidade. Tem coisas em nós que a gente sabe que tem áreas da vida que precisa se organizar, precisa ser arrumada. Então a gente, pelo fato de não ter conseguido esse êxito ainda, não ter atingido esse propósito, a gente gera culpa em nosso coração, culpa em nossa alma. Aquilo que você não conseguiu fazer por você mesmo é porque não é para você fazer, é para o Espírito de Deus fazer. É para o Espírito Santo fazer. Tem coisa que você não vai conseguir. Tem coisa que você não vai. Você tem que querer, só deixar Ele agir. Você deixa Ele agir. Davi sabia que tinha coisas, áreas na vida dele que ele não conseguia resolver. Ele deixou para o Espírito Santo.
Davi sabia como resolver os seus problemas. Ele deixava o Espírito Santo agir. Tem uma canção muito antiga, vocês não vão conhecer, é do meu tempo, quando eu digo do meu tempo, eu digo de 30 anos atrás. Não, até um pouco mais, 35 anos atrás, estou com 46. Quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, e a canção diz assim, o tema da canção é Deixa o Espírito Operar. Vê se você acha essa música, coloca aí no YouTube para mim. Deixa o Espírito Operar, Banda Gerd, G-E-R-D. Coloca aí, Banda Gerd. Vê se você acha, se você achar, nós vamos ouvir um pouquinho dessa música. A música se chama Deixa o Espírito Operar. Amém? Davi sabia deixar o Espírito operar. E essa é a grande dificuldade que temos nos dias de hoje, deixar o Espírito operar. Alguns irmãos me chamam às vezes pedindo conselho, pedindo oração, sem saber o que fazer. E eu sempre digo assim, deixa o Espírito operar, acalma o seu coração, vou orar aqui, ora aí. Deixa o Espírito curar, deixa o Espírito sarar, deixa o Espírito abrir a porta, né? Deixa ele fazer. Então Davi, assim que você achar, você faz assim, tá? Aquele sinal, achou? Nossa, é ninja, hein? Coloca aí, pode pôr bem alto. Espírito operar. Vê se você acha a letra aí. Presta atenção na letra, irmãos. E Ele quer e se uma lágrima descer, deixa o Espírito operar. Feche os olhos, irmãos. Deixa o Espírito operar. Agora presta atenção. A letra, pode abrir o olho. A letra. Para louvar. Com Ele. Com Ele. Canta esse pedacinho. O quê? Deixa o Espírito operar. De novo. Deixa o Espírito operar. Obrigado, Jesus. E se o céu aqui descer, deixa o Espírito operar. Deixa o Espírito operar.
Deixa o Espírito operar. Amém, amém, amém. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Pode tirar, filho. Aplauda Jesus, querido. Amém. Por que eu trouxe essa canção? Porque tudo se resume em deixar o Espírito operar. Deixar é uma atitude sua, não é do Espírito. Você só é sua namorada, essa aí, filho? Coisa bonita, seja bem-vinda, filho. Qual que é o nome dela? Laura, seja bem-vinda, Laura. Aplauda Jesus para a vida da Laura. Aleluia. Perguntaram esses dias, pastor, você está pregando no meio e separa, você faz um corte, você comenta, irmão, eu estou em casa, estou no meio da minha família. Eu não estou num auditório me apresentando para um público, não, irmãos. Eu não estou me apresentando, aqui não é um show do pastor William, não. Tem gente que se desliga na tomada, eu não estou aqui me apresentando para falar, ai, tem que fazer assim, não, eu deixo o Espírito operar. Seja bem-vindo, viu, meu filho? Não vai embora, o senhor dar um abraço no você depois, tá? Amém? Tem mais gente aqui visitando aqui? Ah, tem a Joyce lá no fundo. Glória a Deus, aplaude Jesus pela Joyce. Aleluia. Né? Sumiu, né? Então tem que aplaudir Jesus. Deixa o Espírito operar. 4 características da adoração de Davi. De adorar como Davi, irmãos. E aprender a transformar todas as circunstâncias em uma vida de louvor. E eu queria que você aprendesse a adorar como Davi essa noite. No nome de Jesus. Eu queria que você aprendesse a adorar como Davi. A primeira característica da adoração de Davi é que a adoração dele era uma adoração espontânea e verdadeira. Os Salmos 23, a partir do versículo 1, você vai ver a espontaneidade de Davi louvando. Ele vai adorando no campo, diante das ovelhas, nos vales. Davi não tem dificuldade de fazer algo sincero, algo transparente, algo honesto, algo legítimo. Assim tem que ser você. Você precisa aprender a ser assim. E é muito difícil ser crente. É muito difícil ser crente. Crente é quem crê mesmo. É muito difícil, é muito difícil. É muito fácil ser ímpio, porque o ímpio faz o que bem quiser. O ser crente, você luta constantemente contra a carne. O ser ímpio, você só vive a carne. Ser crente, você tem que todos os dias vencer as tentações. Falando nisso, tem um filme chamado Vencendo as Tentações. Eu acho lindo esse filme. Assista. Todo dia você tem que acordar e vencer as tentações. Muitas vezes a tentação, ela não está somente nas questões sexuais, ela está nas questões financeiras, no falar mal do outro, no querer agredir alguém, no querer revidar, no querer... Você é tentado às vezes fazer algo que você não quer, e o diabo vai para cima mesmo, e você tem que lutar contra aquilo. Ele falou, não vou fazer isso, não vou. E Davi, ele aprendeu na dor, expressar uma adoração ao Senhor, na alegria, no sofrimento. Eu me lembro um caso no meio do Covid, do Lázaro. Quem lembra? Lázaro estava para ser entubado. E ele cantou uma canção antes de ser entubado. Vocês lembram a canção que ele cantou? Qual foi a canção? Me fugiu o nome. A minha vida é do Mestre. Obrigado. Meu coração. Foi a última canção de Lázaro. A última canção do cantor Lázaro. Eu conheci o cantor Lázaro lá em Curitiba, na Rádio Gospel. Tive o privilégio de conhecê-lo. Ele foi fazer um show lá. E aí o pastor Caleb me chamou, eu fui lá na rádio. Vozeirão, sabe? Ô, pastor, como é que você está? Morreu. Está com Jesus na glória. Mas no momento mais difícil da vida dele,
encerra a vida louvando ao Senhor, Gustavo. E a gente por tão pouco blasfema, reclama. A gente por tão pouco acha coisas para reclamar. Olha o que Davi diz, Salmos 38, versículo 9, veja. Olha o que ele diz. Preste bem atenção, Senhor, diante de ti está todo. Troca a versão para mim. Coloca isso. Eu estou com uma versão aqui que vai longe dessa. Ele diz: diante de ti estão todos os meus gemidos, e o meu suspiro não te é oculto. Nessa versão ele diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, e o meu suspiro, ou seja, o meu choro, a minha lágrima, as minhas tristezas, não é oculto aos seus olhos. Agora há pouco, antes de vir para cá, eu navegando ali no Instagram, eu sigo um sujeito chamado Fabrício, e esse cara soltou um videozinho de uma senhora do círculo de oração, uma senhorinha do círculo de oração. Elas estavam na igreja orando, um grupo de senhoras, a mais nova tinha 84 anos, dá para ver a unção do coque. E de repente chega a notícia que a neta de uma das delas havia morrido, estava morta em casa. E ela diz que elas terminam ali de orar e vão visitar aquela menina, a família daquela menina. E elas chegam naquela casa, luto, dor, sofrimento. E elas dizem: então nós vamos orar para que a vontade de Deus então seja feita na vida dessa criança. Ou ela acorda com Deus no céu, ou ela volta. E elas oraram. E a menina estava fria, já morta, fria, pálida, branca, fria. O coração parou de bater, estava morta já fazia umas 2, 3 horas. E a Bíblia, e aí ela disse que começaram a orar. E no meio da oração, uma das velhinhas disse: Senhor, se o Senhor quiser ressuscitá-la, ressuscite. E de repente a menina começa a tossir. Foi um susto para a casa toda, todo mundo ficou um misto de desespero e choro e alegria. Jesus ressuscita aquela menina. Foi agora, pouco tempo. O Jesus que ressuscita, o Jesus que esteve com Davi, o Jesus que entrou no funeral de Lázaro, morto há 3 dias, enterrado há 3 dias, que estava fedendo, trancafiado em uma tumba, com uma pedra gigante. O Jesus que chega atrasado para eles, ressuscita Lázaro. O Jesus que dá movimento para as pernas de um coxo que há mais de 32 anos era paralítico. O Jesus que abre o mar para Israel passar, que faz fogo cair do céu para consumir o altar de Baal. Foi Jesus que fez. Jesus estava ali. Esse mesmo Jesus é o Jesus que eu e você cultuamos todos os dias da nossa vida. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele existe mesmo. Ele não é fruto do seu esforço para crer. Você crendo ou não crendo, esse Jesus continua sendo real, Ele é verdadeiro, Ele existe. Ele faz milagre, como diz a canção aqui. Ele faz milagre, Ele continua ressuscitando mortos, Ele continua abrindo portas, Ele continua restaurando, mudando vidas. Então Ele precisa ser adorado em todo tempo. Em todo tempo.
Então a primeira característica de Davi é que sua adoração era sincera, transparente, sem máscara. Ele falava para esse Jesus, para esse Deus, dos seus medos, das suas quedas, das suas vitórias. Ele contava tudo para esse Deus. E a verdadeira adoração nasce na sinceridade. Nasce do fato de você aprender a ser sincero com Deus. Você pode até esconder de mim que sou seu amigo. Tem coisa que você não quer falar nem para o teu pai, nem para a tua mãe, nem para o teu cônjuge. Porque você não quer incomodar, porque você não quer entristecer, porque você sabe que se você falar vai ficar chateado e tal. Mas para Deus você pode falar tudo, Ele não chateia com você, Ele não faz bico. Ele não fica triste. Você pode contar tudo para Ele, conta tudo para Ele. Então a adoração não depende de performance. A adoração depende de sinceridade. A adoração depende de um coração quebrantado. O mundo todo está dizendo algo sobre você. Tenha a convicção que Deus está dizendo coisas totalmente diferentes sobre você. Porque o mundo não conhece o seu interior, mas Deus conhece o que acontece aí dentro de você. Deus sabe tudinho de você. Tem alguém na sua família que te conhece bem. Pois bem, Deus conhece muito melhor ainda que esse alguém. A primeira característica de Davi é que ele adorava com espontaneidade, com verdade. A segunda característica da adoração de Davi é que ele adorava por completo, ele se entregava totalmente. Davi não tinha medo, não. Há um episódio aqui na Bíblia, em 2 Samuel 6,14, coloca para mim, filhão, por favor. E essa atitude de Davi gerou escândalo, porque a esposa dele chamou a atenção dele, porque ela não entendia. Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Você sabe, tem muitos pastores que são contra o ministério de dança, departamento de dança, grupo de dança, seja o nome que você queira dar, porque diz que isso não é legal, isso não é antibíblico, não faz parte do contexto bíblico, da história bíblica. Mas na realidade, irmãos, isso é só questão, é só uma decisão do sistema religioso mesmo. Porque a dança, ela é um movimento onde eu expresso através do meu corpo, porque o corpo fala. Existe uma coisa chamada linguagem não verbal. Eu tenho um pastor amigo meu, batista, sério assim, serião, aqueles que tomam 2 copos de suco de limão de manhã, 2 à tarde, para fechar o dia, 2 à noite. Tradicional, batistão mesmo, sabe? Eu repudio a ideia de ter gente dançando na frente do púlpito, não sei, é coisa carnal e não sei o quê. Aí um dia eu disse para ele, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como que os mudos e os surdos expressam louvor a Deus? Com gestos, com o movimento do próprio corpo. A dança, ela é uma expressão que envolve entrega total de si. Não dá para você, não, irmão, não dá para você dançar se não for numa entrega, se você não se entregar. Todo mundo percebe. Sabe aquela dança do passinho assim, ó? Sabe, já viu a dança do passinho? Você olha e você fala, esse cara não está dançando. Ele não quer dançar, ele só não quer passar vergonha no meio de todo mundo e está dando aqueles passinhos só para, né? Só aqui, ó. O Davi dançava e pulava e saltava. Ele não tinha vergonha.
Ele não se preocupava com o que os outros pensavam sobre ele. E ele dança diante da arca, porque ele sabia que a arca representava a presença de Deus. Então, diante de Deus, dá vontade de pular. E a gente canta isso aqui, dá vontade de pular. Aí você olha para os irmãos que estão assim, ó. Davi se humilhou. Ele reconheceu que a sua dignidade não era maior do que a glória de Deus. A sua dignidade não é maior que a glória de Deus. Você pode ser a pessoa mais perfeita aqui dentro, ela não é maior que a glória de Deus. Você pode ser a pessoa mais certinha aqui, mais justa e correta, ela não é maior que a glória de Deus. A glória de Deus é muito maior que você. A glória de Deus é o que faz você se mexer. É a força que você tem para acordar amanhã cedinho, a glória de Deus que está te dando isso. Então quem adora de verdade não se preocupa em aparecer. Quem adora de verdade desaparece diante da glória de Deus. Quem adora de verdade não faz das suas quedas um troféu, ao contrário, faz da glória de Deus ocupar o seu lugar devido. O que é fazer das suas quedas um troféu? É carregar os seus erros como se fosse um prêmio. Você não tem que se preocupar você não tem que dar crédito para aquilo que te derruba, você tem que dar crédito para aquilo que te coloca de pé. Quem fica andando em círculo, em torno, correndo em círculo, é cachorro, que corre atrás do mesmo rabo. Já viu? Cachorro. O crente não tem que ficar correndo atrás do erro, correndo atrás do que te atinge, do que te faz mal. O crente tem que ir você tem que ir, você tem que seguir em diante, você tem que ir para frente, irmão. Já passou, já, irmão. Ah, porque eu briguei com o irmão, porque eu rompi com fulano. Já ficou para trás, irmão. Irmão, coisas novas estão na frente. Irmão, pessoa que não consegue perdoar, pessoa que fica insistindo em apertar a mesma tecla. A mesma tecla. Qual que é a mesma tecla? Você errou comigo, você errou comigo. Você mentiu para mim, você mentiu para mim. Você me roubou, você me roubou, você me roubou. Oh, oh. Virar mexia. Você falou algo que eu não gostei. Lembra? Irmãos, não tem que joga esse teclado fora. Segue, irmão, vai em frente, joga fora isso. Vai embora, irmão, já passou. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Todo dia é dia de viver coisas novas. Todo dia é dia de novidade de vida. Quando eu vou fazer o DR, o que é o DR? Vocês sabem não? O que é DR? Departamento de Rodovia. Não. Lá o Detran. O DR é discussão de relacionamento. Eu sento para fazer um DR, não existe isso lá em casa não, só sai falando mesmo. Eu não fico falando as coisas de ontem. Se eu for ficar remoendo as coisas que eu fiz para a Sueli, ela fez para mim lá atrás, a gente não vive mais uma semana junto. Se eu ficar falando das coisas que eu fiz para você, para as pessoas que estavam aqui, ou as coisas que as pessoas que estavam aqui fez para mim, eu não vou cuidar dessa igreja mais uma semana. Ficou para trás. A gente precisa aprender a largar o passado e seguir em frente. Em tudo, siga em frente, vá. Eu encontrei essa semana aqui na cidade um desafeto do passado, um cara que me odiava aqui na cidade. Pensa assim, eu tenho o diabo que não gosta de mim, mas pegando o diabo perto desse cara, o diabo gosta até um pouco. Fala, não, perto desse cara, eu gosto um pouquinho disso aí. E eu encontrei com esse cara. Aí esse camarada, não teve como fugir. Eu estava descendo a Galeria Zema e ele estava subindo.
escada ali. E não tem jeito. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Aí ele subindo. No que ele estava subindo, eu descendo. Como é que faz de conta que não me vê? 2 metros de altura. Como é que faz? E todos esses anos, mas muitos anos mesmo, irmão. Estamos falando aí de 16 anos. Conheci o sujeito há 19 anos atrás. Parou e falou: olha, rapaz, ouvi o debate. Pastor Uíra, era aqui que nós tínhamos que se encontrar, no degrau dessa escada. Eu falei: é aqui mesmo. É aqui mesmo que a aliança acontece aqui. Não é nem no segundo degrau, é no terceiro. Vem cá. Aí peguei na mão dele e puxei ele para o terceiro degrau. Dei um abraço, foto nele. Falei: como é que você está? Para o pastor, eu estou muito bem. Graças a Deus, passei um inferno aqui na terra. Tive câncer e tal. Deus me curou. Eu estou muito bem. Como é que está o seu coração? Está bem, pastor. Eu falei: então ele vai ficar melhor. Me perdoa, irmão, se eu te fiz algo. Você não me fez nada errado, nada não, pastor? Eu falei: não, eu te fiz. Me perdoa. Aí o olho deixou de lágrima, o meu também. A gente deu aquela seguradinha, né? Porque 2 machão, né? Aquela travadinha. Abracei, apertei a mão dele. Um adorador sabe perdoar. Um adorador sabe ir. Vai. O adorador não perde tempo com ressentimentos. Tem uma música da Ana Paula Valadão, ela fala: eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Te ama. Não, me ama ele te ama tanto que se você for ficar perdendo tempo com ressentimento, você não vai sentir o amor que ele tem por você. Davi sabia que a única preocupação que ele tinha era agradar a Deus, era adorar e servir ao Senhor e ir, avançar, caminhar. Larga o passado, solta o passado e vai, querido. Vai, porque as coisas do passado só servem para te prender, para te amarrar, para te adoecer, para te enfraquecer, para te humilhar. Vai, querido, vai para frente. O Senhor está te esperando. Tem um altar lindo, tem um trono branco, tem um grande trono sentado sobre ele, o Altíssimo. Ele está esperando você. Vai, querido, vai para a adoração, vai para o ambiente de glorificação, vai para o ambiente de louvor, vai para o ambiente onde Ele é exaltado. Há uma canção que diz: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu, eu louvarei. Só consegue fazer isso quem está preocupado com isso. Quem está preocupado em carregar fardos dos outros, fardos de si mesmo, não consegue cantar, não consegue adorar, não consegue louvar. As pressões da vida vêm, as perseguições vêm, as lutas vêm, a acusação vem, e se você para, você estagna e você não vai. Aí você vem ao culto, não consegue sentir nada, está vazio, está sem esperança, está choroso, mas esse choro não é um choro de quebrantamento, um choro de adoração, é um choro de mágoa, um choro de tristeza, um choro de dor. A terceira característica da adoração de Davi é que ele adorava em meio às batalhas. Davi sabia que adorar é um ato de fé. Adorar é um ato de fé. Eu me lembro, ainda novo, ministério pastoral, a gente, todo pastor todo ministério, todo pastor que é novo, que começa ainda jovem no ministério pastoral, que foi o meu caso, 24 anos, né? 25 anos de idade. Acontecem coisas extraordinárias e o Senhor permite que a gente passe por isso. E eu estava na casa do meu pastor na época, morava lá, na casa dele, discípulo dele, carregava a mala dele para cima e para baixo. A gente teve uma história linda junto, uma história de
4 anos sendo formado, lapidado. E eu me lembro que o pastor César, até então Cezinha, e nós somos consagrados juntos. Eu, ele e o pastor Marcílio, nós 3. Eu, o pastor César e o pastor Marcílio, fomos consagrados juntos. Estava falando há mais de 20 anos atrás. Pastor César, um músico profissional, músico formado em academia, como é que fala? Conservatório, foi para conservatório. César gostava muito de dedilhar, violão clássico, a vida dele era aquilo. E naquele dia, César recebe um dos maiores desafios da sua vida, que era tocar em uma casa onde havia uma família inteira possessa pelo demônio. A mãe estava endemoniada, o pai estava endemoniado, e o filho endemoniado, os 3 endemoniados dentro de casa. Possesso, manifesto. Chamaram o pastor e ele chama os seus pequenos discípulos, que de pequeno a gente não tem nada. Ele também é altão. E o pastor vira para ele e fala: pega o seu violão, que esses demônios vão sair abaixo da canção, abaixo do louvor, abaixo da adoração. E era numa roça. E naquela época, eu lembro disso, dá vontade de chorar. Naquela época, o Nani Azevedo estava lançando uma música. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser o melhor de mim, quero te oferecer. Tem gente que não sabe que Nani Azevedo, adorador por excelência. Quando nós chegamos com o carro em frente à porteira, o pastor falou assim: aquela canção do Nani, começa a cantar. O melhor de mim, quero te oferecer. O que mais? Sacrifício de louvor. E nós entramos cantando, descendo estrada abaixo, na terra, estrada de terra. Eu, César e o pastor. Ele ia com a mão na frente dizendo: Senhor, vai na frente. Vai na frente, Senhor, com teu espírito. Porque os adoradores chegaram, Senhor. E onde habitou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. E eu levantei minhas mãos, ele levantou as dele e o César atrás, cantando. Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Havia um clima pesado naquele sítio. Havia uma nuvem uma nuvem que parou sobre aquele lugar de medo, de terror, um clima diabólico, demoníaco, os cães latindo ferozmente, a casa toda tomada por espíritos demoníacos. E eu me lembro que nós passamos pela porta, a mulher, ela olhou para nós, no que ela saiu contra a porta, para fechar a porta, ela bateu, como se tivesse um muro, pum, ela caiu, de costa. E o pastor virou e disse: está faltando 2, cadê o outro? E o César cantando. Aí eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, o menino encostado num canto, todo atrofiado. Aí eu disse: achei aqui, pastor. O pastor virou: expulsa o demônio dele. E a tia do menino lá de fora, tio, povo da roça, com terço, com imagem santa. Eu orei, expulsei o demônio, o menino caiu. Peguei o menino, coloquei o menino na cama. O pai, o demônio saiu lá, juntamos a família na sala. Oramos pela família, oramos pela casa. O poder da adoração. Escute, o diabo não quer que você adore. O diabo não quer que você adore. A Bíblia diz que Davi, enquanto Saul era perturbado por espíritos
espíritos demoníacos. Davi tocava sua harpa e louvava e adorava, e os demônios batiam em retirada. E Deus falou comigo essa semana: filho, me adore mais. Filho, me louve mais, filho. Eu estava entrando num estado de paranoia tão grande que dizia: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que eu não te vejo? Cadê o Senhor? Ele disse: filho, eu habito onde há louvor. Eu habito onde há louvor, filho. Eu habito onde há louvor, filho. Você não pode parar de louvar. É a pior decisão que você tomou na sua vida, é parar de louvar. Você não pode parar de louvar. Não pare. Louve. Em todo tempo louve. Aplauda Jesus, querido. Aleluia. Desculpa, estou saindo de uma gripe, perdoa, irmãos. Aleluia. Salmo 56, versículo 10 e 11, olha o que Davi disse. Davi, ele escolhe louvar antes da vitória. Davi escolhe louvar antes da vitória. Eu confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Veja o versículo seguinte: em Deus eu confio, eu não temerei. Que poderá fazer contra mim o homem? Aleluias. Antes de conquistar, antes de vencer, antes da porta abrir, antes da solução do problema chegar, ele louvava. Ele não esperava acontecer para louvar, ele louvava para acontecer. E aí entra aquela canção da Cassiane que todos cantam, que eu acho fantástica aquela canção. Eu, sinceramente, eu não tenho nada contra a Cassiane. Obviamente, algumas canções são contra a nossa teologia, mas o que é bom a gente tem que propagar. Quando ela diz: então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, não importa, louve. Deus é maravilhoso. O adorador não espera a vitória chegar para cantar, ele canta para a vitória vir. Aleluia. Eu tenho muita saudade de quando eu era menino, apesar da vida não ter sido fácil, nem para mim, nem para minha família, mas nós vivemos um período curto, mas um período muito bom. Quando eu tinha meus 10 anos de vida. Com 10 anos de vida, se você pegar minha carteira, meu registro de carteira lá, está lá meu primeiro registro como funcionário, 10 anos de idade. Naquela época podia registrar menor, né? Não tinha o estatuto da criança e adolescente, o ECA. E eu trabalhava numa rádio, onde o meu pai era gerente dessa rádio. E foi nesse tempo em que eu aprendi sobre músicas que se cantam para Deus, sobre canções que agradam ao Senhor. Eu não tinha restrição, eu simplesmente cantava. E lá em casa a gente tinha uma cantora que era minha mãe, que cantava e ainda canta maravilhosamente bem. Então nós chegávamos em casa, mãe cantava na cozinha, mãe cantava na sala, mãe cantava lavando o banheiro. Muitas vezes ia me chamar, chamava os irmãos todos para chegar em mim. Normal de mãe, já viu isso? Vai chamar o seu nome, chama todos primeiro para chegar no C. Padrão, mãe faz isso, padrão. É regra, é um download de fábrica quando se faz uma mãe. E era gostoso.
Porque eu era simples. Meu único problema, pra você ter uma ideia, eu não sabia que trabalhar ganhava salário. Eu não sabia. E eu trabalhava e todo o meu salário, 100%, ficava com meu pai, para ajudar em casa. Eu não sabia. Trabalhei muitos anos com meu pai, não sabia que tinha salário. E meu pai me dava um troco, eu ficava feliz. Ficava muito feliz. Ficava alegre. O pai comprou uma bicicleta com o meu salário. Eu voltava a adorar meu pai, porque ele me deu uma bicicleta. Mal sabia que quem estava pagando a bicicleta era eu mesmo. Eu lembro que eu perguntei, pai, por que você deu uma bicicleta? Ele disse, porque você merece. Pai malandro, pai malandro. E eu cantava. E mal sabia eu, pedalando aquela bicicleta 5 horas da manhã, indo trabalhar todos os dias, 10 anos de idade, que um dia eu estaria aqui nesse púlpito pregando a palavra de Deus. Mal sabia eu que o Senhor me usaria na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas passaram nessa igreja, mas quantas pessoas chegaram aqui arrebentado, moído, destruído, e Deus me usou. Quantos não estão mais aqui, estão fazendo a obra, que eu fui canal de transformação de Deus na vida das pessoas, e eu tinha 10 anos de idade, não tinha ideia disso, que eu sabia era cantar, louvava o Senhor, cantava nos cultos, e pulava, e cantava para lá e para cá, era um menino serelepe. Qual o momento em que a canção e o louvor deixou de fazer parte da sua vida? Qual o momento ser adorador desconectou com o seu contexto de vida? A quarta característica de Davi é que Davi, enquanto adorava, ele reconhecia em sua adoração a graça e a misericórdia de Deus. Mesmo após pecar, mesmo após errar, Davi não fugiu da presença de Deus. Davi não fugiu, como muitos de nós às vezes fugimos. Eu tenho alguns aqui na igreja que fugiu, simplesmente fugiu. Eu estou atrás, antes que se perca, estou atrás. Todo dia eu jogo um laço, uma hora eu pego. Todo dia, mas é o laço de Jesus, tá? Não é o laço do diabo, não. Todo dia eu estou ali com o cajado é melhor, tem aquele gancho. Opa! E estou aqui, ó, tentando. Um deles eu perguntei, por que você não foi mais, filho? Ah, pastor, minha vida está uma desgraça. Depois que eu conheci lá a Carol, boate da Carol, eu não consigo voltar mais. Depois que eu conheci a cocaína, eu não consigo voltar mais. Depois que eu conheci a cachaça, eu não consigo voltar mais. O segredo não é fugir. O segredo é se arrepender, se lançar diante do Senhor. O Salmo 51, ele é o clássico salmo de arrependimento, quando Davi vê as besteiras que ele fez. Quando ele cai em si, ele fala, eu me arrependo, Senhor. O que eu fiz? A adoração de Davi era fruto de um coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração que sabe que errou e sabe que depende da graça e da misericórdia de Deus para que os seus erros, para que os seus pecados sejam perdoados. Veja o Salmo 51, versículo 17, veja o que ele vai dizer. Chegam para ele e falam, Davi, prepara um altar. Davi prepara um altar, coloca bois, coloca cordeiro, sacrifica a Deus, pedindo perdão para ele do seu pecado, que você fez de errado. Com adultério, com a morte do Urias, dos Ias. Olha o que ele disse.
Os sacrifícios que agradam a Deus não é construir um altar, matar 100 cordeiros, 500 bois. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse sacrifício Deus não despreza. Aleluia. É o choro de arrependimento, é a cara no pó. Quem reconhece a sua miséria acaba experimentando a grandeza da misericórdia de Deus. Enquanto você diz, isso eu não faço, isso eu não sou capaz de fazer, isso eu jamais irei fazer, isso, que é isso? Esperar que eu faça isso, não faço. Você está sendo réu de juízo. Porque é exatamente isso que o diabo está ouvindo você dizer, e é em cima disso que ele vai fazer você fazer, ele vai tentar você fazer. Ele vai para cima daquilo que você fala, não faço, não quero, não sou, não vou. Ele vai pegar tudo aquilo que você de fato rejeita para fazer você insistir e fazer você executar e concluir aquilo que de fato você não quer ser. Não espere que da minha boca saia fofoca, o diabo vai fazer tudo para você se tornar um fofoqueiro. Não espere que eu seja infiel, o diabo vai fazer tudo para você ser infiel. Quando a gente reconhece a graça e a misericórdia de Deus, digo, Senhor, não me deixe ser isso. Senhor, não me deixe fazer aquilo. A última coisa que Davi queria fazer era adulterar. Davi não queria ter um coração adúltero. E o diabo pegou Davi exatamente naquilo que ele se tornou vulnerável. O diabo não está preocupado com aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer, você conquista sozinho. O diabo está preocupado com aquilo que você não quer. Aquilo que você não faz questão de ser. Aquilo que você luta todo dia para não ser. É com isso que o diabo está preocupado. Eu quero ser um adorador. O diabo fala, tá bom, vai lá, seja. Vai lá. Por que você quer ser adorador? Você diz, porque eu não quero em nenhum momento me tornar um homem idólatra, ímpio, miserável. Fala, é isso que eu quero que você seja. Eu quero ser fiel à minha mulher. Vai lá, seja fiel. Por que você quer ser fiel? Porque eu detesto pessoas adúlteras, pessoas infiéis. É isso que eu vou fazer você ser. Eu vou lutar todo dia para fazer você ser envergonhado nessa terra. Eu vou lutar todo dia para fazer você ficar distante desse Deus, porque você não merece esse Deus. E ele vai usar Deus contra você. Deus não merece um cara igual você, uma mulher igual você. Você é fraco, você é fraco, você é ignorante, você é pecador, você tem que ficar longe daqui. Aqui é lugar de pessoas puras, perfeitas, santas. Você é sujo, é suja, você não merece, você é ladrão. O diabo vai te acusar. O papel do diabo é acusar, o papel do diabo é mentir sobre você, o papel do diabo é te diminuir, o papel do diabo é colocar você lá embaixo. E aí você vai dizer assim para o diabo, não é que você tem razão? Você tem razão, diabo. É exatamente isso. Mas só tem que corrigir o tempo. O tempo é que você, diabo, trabalha com o passado. O Deus que eu sirvo trabalha com o presente. Ele me transformou. Nova criatura eu sou. As coisas velhas ficaram para trás. Aplauda Jesus, querido. Aleluia.
Então, como nós devemos adorar a Deus, como Davi adorou? Primeiro, adore em todo o tempo, não apenas na igreja, mas todos os dias, na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância, como diz Abacuque. Mesmo que não haja, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu te adorarei em todo o tempo. Adore em todo o tempo. Adore todo o tempo. A boca que louva em todo o tempo revela um coração que confia o tempo todo. A boca que louva, repete comigo, a boca que louva. Não, vocês estão, não é possível, a pregação está chata assim, irmãos. A boca que louva, em todo o tempo, revela um coração que confia em tempo todo. Que confia em tempo todo. Não tem oscilação, você confia em tempo todo, diz amém? Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Primeiro, adorar em todo o tempo. Segundo, adorar com liberdade, sem vergonha, sem medo do julgamento humano. Colocar Deus acima da opinião das pessoas. Coloque Deus acima da opinião das pessoas. Domingo passado eu falei sobre o fake news, que é propagar algo que eu não vivo, falar aquilo que eu não vivo, pregar aquilo que eu não vivo. Isso é fake news, isso é propaganda falsa. Até os meninos fizeram o corte, o Isaac fez o corte, colocou lá na internet, está lá. Escrevendo peito, e quer que habite no Altíssimo esconderijo, colocar uma camisa, não sei o quê, papapá. Fazer propaganda que serve ao Senhor não adianta nada, você tem que viver isso todos os dias da sua vida. Adore com liberdade todos os dias, coloca Deus acima de tudo. Adoração sem liberdade é aplausos para homens. Adoração livre é perfume para Deus. Adoração sem liberdade é aplausos para homens. Adoração livre é perfumes para Deus. Como um cheiro suave, suba o seu louvor ao Senhor, de dia ou de noite, onde você estiver. Primeiro, adorar o tempo todo. Segundo, adorar com liberdade. Terceiro, adorar com sinceridade. Derrama o seu coração diante do Senhor, sem formalismo. Ele conhece o seu pensamento, conhece também o seu sentimento. Não precisa usar palavras retóricas humanas, usar o dicionário, a verborragia, porque Deus Altíssimo, glorioso. Não, seja simples. Seja sincero. Meu coração está cansado, Senhor. Faz igual Asaf, a minha alma está cansada, Senhor. A minha alma está abatida, Senhor. Aquieta minha alma, não é? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É o Asaf. É o Asaf. E são coisas tão pequenas que nos tiram da presença de Deus, irmãos. Estava saindo do culto procurando cueca para colocar. E procura cueca. E procura cueca, e nada de achar cueca, e procura cueca. E vai, e procura cueca, e abre a gaveta e não acha cueca. Manda uma mensagem para o senhor ali, fala, senhor, há 20 anos é assim. Está lá no zap dela lá. Está lá. Há 20 anos é assim, senhor. Sempre é a bendita cueca. Uma cueca, irmão, não queria que eu estivesse aqui hoje. Uma bendita cueca. E a gente brinca, a gente ri, mas isso é muito sério, porque vai se procurando a cueca, a ira vai entrando, vai procurando a cueca, não acha a cueca, a ira vai chegando, a raiva vai chegando. Você abre uma gaveta, não tem cueca, vai no varal, não acha a cueca, e você vai ficando com raiva, você vai ficando com raiva, vai ficando com raiva. De repente o coração que estava disposto a adorar está distante do altar do Senhor, por causa de uma bendita e miserável cueca. E todos aqui sabem o que eu estou dizendo. Às vezes não é uma cueca, mas é a chave do carro. É alguma coisa que nos tira do centro da vontade de Deus. Eu já estou encerrando. Deus não pede palavras bonitas.
Deus pede coração verdadeiro. Uma vez veio um cara aqui na igreja, não foi aqui não, foi lá na Juvenal Pereira Marques. E esse cara falou assim: pastor, o seu ministério de louvor é muito desafinado. E era o Paulinho que cantava na época, e o Paulinho também era desafinado, o pé, porque o pé dele era torto. O pé era desafinado, era meio torto. Aí ele fez uma cirurgia, agora o pezinho dele é retinho. Vou trazer ele aqui, o Paulinho é uma benção. Ele e a Larissa, lembra, mãe? Lembra? Quem lembra do Paulinho e a Larissa? Bastante gente. Paulinho é meio tortinho, lembra? Dava descalço, pezinho. Agora ele fez cirurgia, pezinho. Mas o Paulinho cantava muito bem. E a Larissa cantava muito bem. E o demônio usou a boca daquele irmão. Pastor, seu ministério de louvor precisa fazer aula de canto, eu sou muito desafinado. E eu lembro dessa frase. Falei: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pede uma voz afinada. O diabo, ele fica revoltado que não fala essas coisas. Vem cá. Obrigado. Eu falei: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pede uma voz afinada. Ele pede um coração alinhado com Deus. Não, pastor, não é isso que eu quero dizer. É que eu sou muito técnico. Eu falei: então seja mais espiritual. Seja mais espiritual, filho. A quarta característica é adorar com arrependimento. Reconheça a necessidade da graça de Deus. O verdadeiro adorador se humilha, confessa e se levanta restaurado. Tem coisa aí que você não vai conseguir arrumar, como eu bem disse no começo, mas o Espírito Santo arruma. Tem coisa aí que está desajustada, mas o Espírito Santo ajusta. Todo dia é dia de recomeço. E quem se prostra quebrantado se levanta restaurado. E o quinto, adorar como Davi, é fazer da adoração um estilo de vida. Não é apenas com música, cânticos, mas com atitudes, com escolha, com obediência. Escolha a obedecer ao Senhor. Antes que o diabo tire tudo que você tem. Antes que o diabo roube a sua família, antes que o diabo roube a sua paz, antes que o diabo roube um filho seu para o mundo, para as drogas, antes que o diabo faça qualquer coisa que te prejudique, porque ele quer te prejudicar. Não caia nessa onda que o diabo quer o seu bem para te ver distante de Deus. Não, o diabo quer a sua desgraça. Uma vez eu preguei aqui, o diabo quer ver você bem, o diabo quer ver você bem para ficar distante de Deus. Ele quer também, mas ele quer muito mais ver o seu mal. Ver você chorando, ver a sua dor, o seu sofrimento. A adoração não é apenas um cântico que entoamos, mas é uma vida que oferecemos. Ninguém entende o porquê essa igreja permanece há 12 anos. Ninguém entende o porquê que você está aqui comigo. Tem muita gente dizendo: não fica lá não, filho, sai fora de lá. A causa não sou eu e a causa não é a igreja, a causa é o Espírito de Deus que está em você. A causa é o Senhor que te trouxe para cá. A causa é o Espírito Santo que fez você se mexer, que fez você se movimentar. A causa, tem gente que assistindo aqui, está em outra igreja, ninguém entende porque você está lá com o seu pastor lá, ninguém entende, querido, é o Espírito Santo. Porque o diabo não quer ver você aqui, o diabo quer ver você lá fora, na balada, o diabo quer ver você buzinando para deuses feitos por mãos de homens, 5 horas da manhã, para acordar os crentes irritados. Principalmente eu. Você está livre disso, que você mora lá. Louvado seja Deus por você, viu? Livramento para o irmão aqui e para a irmã. Agora nós nos lascamos aqui, que barulheira hoje, Senhor. Tem misericórdia daqueles meninos. Mais de 7 horas só buzinaço. Pá, e vai para lá. E eles fizeram de propósito. Falaram: a casa do pastor é ali? Vamos parar aqui, vamos ficar buzinando. Sangue de Jesus tem poder. E tinha um caminhão lá que o cara não tinha uma buzina. Ele tinha a voz do trovão. Eu acho que quando Jesus voltar, ele vai alugar aquele caminhão para avisar. A trombeta estava ali, irmão. Não era só uma, não era 7. Eu vou te falar para você, irmãos. Gente do céu. Aí chega o Gober lá em casa, 10h30 da manhã. Um almoço que ia ser 1 hora da tarde, isso é normal.
Falou, pastor, você está irritado também? Eu falei, estou. Eu amo você, você sabe. Está indo para o Acre, irmão. Vai visitar a mãezinha dele. Aplauda Jesus pela vida dele. Vocês vão ver ele longe esses dias. Vai viajar quinta, né? Pastor Wilson vai viajar também, está indo para Miami. Chique demais. Louvado seja Deus. A Miami dos pobres é Caldas Novas, né? Que isso, lá é lugar de só pessoas finas. Bom descanso para vocês. Boa viagem para você também, meu filho. Dá um abraço na mãezinha lá. Para encerrar, pode vir para cá, Ministério do Louvor, para a gente encerrar louvando. Adoração não é apenas um cântico, é um estilo de vida. Romanos 12:1, eu encerro lendo esse texto. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Preste atenção, Ademir, nesse texto que o Senhor manda falar com você. Deus manda falar para você, para você. Deus manda entregar isso para você agora, Ademir. Deus manda falar com você. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O seu corpo é do Senhor, Ademir. Santifique o teu corpo ao Senhor. Santifique o teu corpo ao Senhor. Vença, Ademir, tudo aquilo que contamina o seu corpo, a sua alma. O Senhor está dizendo para você, vença, Ademir. Diga não, Ademir. Um dia após o outro. É um dia após o outro. Você acorda de manhã e fala, só por hoje, Senhor. No dia seguinte você fala de novo, só por hoje, Senhor. No outro dia você fala de novo, só por hoje, Senhor. No outro dia, só por hoje, Senhor. Deus tem uma obra grande na sua vida, meu filho. Mas o diabo tem uma obra muito maior ainda. A obra que o diabo quer fazer na sua vida é te levar para a mesma cadeira de roda que o teu pai estava. E o Senhor manda dizer a você essa noite, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Está repreendido em sua vida em nome de Jesus. Toda retaliação do inferno, toda ação maligna, tudo aquilo que o diabo tem preparado contra você. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir os seus filhos, ele quer levar os seus filhos para as drogas, ele quer acabar com a sua vida. Mas hoje, no nome de Jesus, o Senhor diz, Ademir, se coloque no centro da vontade de Deus. Grandes coisas estão por vir na sua vida, Ademir. Porque se a obra que o diabo quer fazer é grande, muito mais que aquilo que Deus quer fazer, é porque Deus ainda não começou. Porque quando Deus começar, aquilo que o diabo tem para fazer é pequeno, infinitamente pequeno, diante do que Deus vai fazer na sua vida. Aplauda Jesus pela vida do Ademir. Aleluia.